Olá, gente, tudo bem? Nessa aula vamos estudar sobre os números decimais, ok, gente? Bom, antes de começar, eu gostaria de pedir para você, dar essa força aí, se inscrever no canal, ok? E se puder, toque lá o sininho para receber as notificações do canal, ok? Então vamos falar sobre os números decimais, ok, gente? Antes de começar, primeiramente vamos falar o quê? Sobre as frações decimais, ok? Então vamos lá, gente. Bom, o que é uma fração decimal? Olha só, uma fração decimal, gente, chama-se fração decimal toda fração cujo denominador, quer dizer, o denominador da fração pode ser 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Olha só, todas essas frações aqui, elas são frações decimais. Por quê? Olha só, 42 décimos, 135 centésimos, 4.571 milésimos, 7 décimos. Então, toda vez que o denominador for 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, você vai ter uma fração decimal. As frações decimais, gente, elas equivalem a números decimais. E o que são números decimais? Números decimais, gente, são números que têm uma vírgula, ok? Essa vírgula, ela separa o número decimal em duas partes, tá? O que vem antes da vírgula e o que vem após a vírgula. O que vem antes da vírgula, gente, é a parte inteira. E o que vem após a vírgula, gente, é a parte decimal, ok? Então, o número decimal, gente, é um número que tem uma vírgula, tá? Certo? Aí essa vírgula ela separa o número decimal em duas partes. O que vem antes da vírgula é a parte inteira, o que vem após a vírgula é a parte decimal, ok? Bom, as frações decimais, elas podem ser escritas na forma de número decimal. Como é que você faz isso? Você vai fazer o seguinte, você vai escrever o numerador desse número aqui, ó. Por exemplo, 42 décimos. Coloca o numerador, 42. Aí você vai colocar uma vírgula separando a parte inteira da decimal, tá? Nessa vírgula vai ter o quê? A parte decimal vai ter que ter tantas casas decimais quanto forem o zero do denominador, olha só. Então, se aqui for décimo, você vai ter o quê? Na parte decimal, uma casa decimal, ou seja, a vírgula fica entre o 4 e o 2, ok? Então, aqui, vamos ter o número, que vai ficar a vírgula, aqui, ó, entre o 4 e o 2. 4 inteiro e 2 décimos, ok? Olha só aqui como é que fica, olha só. Você coloca aqui, ó, 135. Aqui, ó, centésimo, a vírgula que vai ter? O número vai ter que ter duas casas decimais. Então, a parte decimal vai ter que ter duas casas decimais, porque aqui o número 100 tem 2, 0, ok? Olha só, 4.571 milésimos. Milésimos são quantas casas decimais? 3. A vírgula fica entre o 4 e o 5. Aqui, olha só, 7 décimos. Você coloca aqui o 7. Como você vai ter que ter uma casa decimal, você coloca aqui a vírgula antes do 7. E antes da vírgula você acrescenta um 0. 7 décimos, ok? Olha só aqui, 53 centésimos. 53 centésimos. Duas casas decimais. Uma, duas, coloca a vírgula e coloca um 0. 761 milésimos. 761 milésimos. Ó, três casas decimais. 71 milésimos. 71 milésimos. Ó, três casas decimais. Acrescenta um 0, a vírgula e outro 0, ok? 7 milésimos. Coloco 7. Três casas decimais. Uma, duas, três. Coloca a vírgula e um 0, ok, gente? Então tá aí as informações, tá? De números, de frações decimais em números decimais, ok, gente? Tá vendo aí, ó? Não ficou? Exatamente, ok? Então, vamos em frente. Como é que você faz a leitura de um número decimal? Para você ler o número decimal, você procede da seguinte maneira. Primeira coisa que você faz, você lê a parte
inteira do decimal, ok? Lê a parte inteira, aí depois que você vai ler a parte decimal seguida da palavra, veja bem, se a parte decimal, gente, tiver uma casa decimal, você vai ler a palavra décimos. Se tiver duas casas decimais, centésimo. Três casas decimais, milésimos. Quatro casas decimais, décimo de milésimo, ok? Por exemplo, aqui, olha só. 4 inteiros, a parte inteira primeiramente, e 2 décimos. Uma casa decimal, você lê a palavra décimo. 1 inteiro e 35 centésimos. Se a parte inteira for zero, você vai ler apenas a parte decimal. 7 décimos, tá? Ó, a parte inteira é zero, você vai ler apenas a parte decimal. 761 milésimos, ok? Olha só aqui, ó. Vou voltar aqui rapidinho. Olha só. 4 inteiro e 2 décimos. 53 centésimos. 1 inteiro e 35 centésimos. 761 milésimos. 4 inteiros, 571 milésimos. 71 milésimos. 7 décimos. 7 milésimos, ok, gente? Então vamos lá, vamos em frente. Boa. Observem essa propriedade aqui do número decimal. Você pode, gente, em qualquer número decimal, você pode acrescentar ou retirar quantos zeros você quiser da parte decimal, ok? Essa propriedade aqui, ela vem da equivalência de frações aqui, ó. 3 décimos é igual a 30 centésimos, que é igual a 300 milésimos, olha só. 3 décimos é igual a 30 centésimos, que é igual a 300 milésimos. Se eu cortasse aqui, ó, um zero de cada, fica o quê? Fica a fração 3 décimos, ok? Olha só aqui, ó, nessa outra. Se a gente cortar aqui, ó, 2 zeros de cada, fica a fração 3 décimos, ok? Então vamos em frente. Como é que é feita a adição e a subtração com números decimais? Bom, tanto para a adição como para a subtração de números decimais, gente, você deve observar o seguinte. Você vai ter que alinhar os números, tá certo? Tá, os algarismos na mesma ordem. Como assim? Você deve colocar unidade sobre unidade, décimos sobre décimos, dezena sobre dezena, centésimo sobre centésimo, ok? Tá aqui, ó. Tem que fazer alinhamento tanto na adição como na subtração. Você alinha na mesma ordem e pode efetuar a operação. Tá? Resumidamente, você pode alinhar o quê? Uma vírgula sobre a outra. Aqui, olha só. 7,88 centésimos menos 13,5 décimos. Olha só. Alinhou aqui, ó. Observe que bem aqui, você pode acrescentar um zero bem aqui, ó. 3,50, né? Alinhou aqui, ó. Centésimo com centésimo, décimo com décimo, unidade com unidade. Isso aqui é uma subtração, né? 8 menos 0, 8. 8 menos 5, 3. 7 menos 3, 4. Observem como é que é feita a armação. Olha só. 7,88 menos 3,5, né? Aí o que acontece? Você vai acrescentar um zero aqui para igualar as casas decimais, ok? E efetua a subtração aqui, ó. 8 menos 0, 8. 8 menos 5, 3. 7 menos 3, 4. Observe que a vírgula no resultado acompanha a mesma posição das parcelas, ok? Tanto na adição como na subtração. Acompanha o mesmo resultado, tá ok, gente? Bom, vamos ver aqui esse outro exemplo aqui, ó. 13,49. Observem só. 13,49 mais 25 centésimos. Observem, gente, o alinhamento que tem que ser feito, ok? Ó, centésimo sobre centésimo. Isso aqui é uma adição, tá? Indica aqui ao lado a operação. 9 mais 5, 14. 14 vai 1. Mais 4, 5 com 2, 7. Não vai nada. 3 mais 0, 3. E abaixou 1. Observe. Onde é que vai ficar a vírgula no resultado? Entre o 3 e o 7, ok? Então, essa operação ela não é difícil para você efetuar. Vamos em frente. Como é que é feita a multiplicação com números decimais? Olha só, essa multiplicação bem aqui. Eu quero efetuar 4 e 3 décimos, multiplicar por 2 e 5 décimos.
Olha só, você vai multiplicar, gente, normalmente como se não tivesse vírgula, ok? No número. 5 vezes 3, 5 vezes 3, 15, vai 1, né? 5 vezes 4, 20, com mais 1, 21. 2 vezes 3, 6, já na segunda posição, né? E 2 vezes 4, 8, né? Vamos somar aqui, ó. 5, 7, 10. Observe, esse fator aqui, ele tem uma casa decimal. Esse fator aqui tem uma casa decimal. Você está multiplicando décimos com décimo. O resultado, o produto vai ter que ter duas casas decimais. Então, a vírgula fica entre o 0 e o 7, ok? 10,75. Então, você multiplica os números como se fossem naturais, depois você vai colocar a vírgula de modo que a quantidade de casas decimais seja a soma das quantidades das casas decimais dos fatores, ok? Bom, você pode multiplicar um decimal por 10, por 100, por 1000, por 10.000. Essa multiplicação não precisa ser armada, gente. Quando você multiplica o número por 10, ele aumenta 10 vezes. Aumentar 10 vezes significa dizer que a vírgula vai deslocar uma casa decimal para a direita. Então, quando você multiplica por 10, a vírgula desloca uma casa decimal, por 100 desloca duas casas decimais, por 1000, 3 casas decimais. Olha só. 3,75 vezes 10. Não precisa mais essa conta. Como é que vai dar o resultado? Observe aqui, ó. A vírgula vai sair daqui, ó, dessa posição, que está entre o 3 e o 7, vai andar uma posição para a direita aqui, ó. Olha só. Ó. Observe aqui, ó. 3,75 vezes 100. O que acontece? A vírgula vai mudar o quê? Uma posição. Vai sair dessa posição aqui, na verdade, vai mudar o quê? Vai andar duas posições para a direita. A vírgula vai parar bem aqui, ó. 375. É como se desse 375,0, ok? Quando você multiplicar por 1000, a vírgula vai andar 3 casas decimais para a direita, aqui, ó. 3, 7, 5. A vírgula está bem aqui, né? Entre o 3 e o 7. Então, você vai deslocar essa vírgula 3 casas decimais para a direita, né? Você vê aqui, ó. 1, 2. A terceira casa decimal você acrescenta um 0. Coloca a vírgula e você pode colocar um outro 0 aqui. 3.750, ok? E a divisão, gente? Como é que é feita a divisão com números decimais? Vejam bem. Quando você for dividir em ou dividendo ou divisor for um decimal, gente, você vai ter que igualar as casas decimais do dividendo e do divisor, acrescentando zeros à direita na parte decimal. Aí você vai eliminar as vírgulas e você vai dividir os números como se fossem naturais. Por exemplo, aqui, olha só, eu quero dividir aqui, ó, 3,5 por 0,7. Observe aqui, ó, que o dividendo e o divisor, a gente tem o quê? Uma casa decimal. Aqui, ó. Você está dividindo décimos por décimos. Como o dividendo aqui, ó, o dividendo e o divisor tem apenas uma casa decimal, você pode eliminar o quê? Essa vírgula aqui, ó. Aí ficou o quê? 35 dividido para 7, que dá igual a 5. 5 vezes 7 é 35, para 35. Então, toda vez que as casas decimais forem iguais, você pode eliminar as vírgulas, ok? Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. 12,66. Observem aqui, tá? 12,66 dividido por 3 décimos. Observe. Esse dividendo aqui ele tem duas casas decimais. O divisor só tem uma casa decimal. Vamos ter o que igualar, colocando um 0 aqui no divisor, na parte decimal. Observe, agora o que? Nós temos o que? O dividendo e o divisor, com duas casas decimais cada um. O que vai ser feito agora? Vai ser feito o quê? Vamos, ó, eliminar... vamos eliminar as vírgulas. Consequentemente, você vai eliminar esse zero à esquerda bem aqui, ó. Ficou 1.366 dividido por 30. O que era uma divisão decimal se transformou numa divisão inteira, ok? E agora, o que vai ser feito? Vamos dividir, olha só.
126 dividido para 30 dá 4. Dá 120, sobra 6. 66 para 30 dá 2. Vezes 30, 60, sobra 6. Ficou 6 para 30, né? Aí não dá, você vai o quê? Transformar em décimos. Multiplicando por 10, acrescenta um 0 e coloca a vírgula. Quando você coloca a vírgula aqui, é porque você transformou o resto em décimos. 60 para 30 dá 2. 2 vezes 30, 30. Para 2 vezes 30, 60. Para 60, 0. Ok? Então, está aqui o resultado. Então, tem que igualar as casas decimais do dividendo e do divisor para depois efetuar a divisão, ok? Como é que é feita a divisão por 10, por 100, por 1000? Bom, se na multiplicação a vírgula se deslocava para a direita, na divisão a vírgula vai se deslocar para a esquerda. Observe aqui, ó, a vírgula está aqui, ó, entre o 5 e o 4, né? Então, a vírgula vai deslocar, se for dividido por 10, uma casa decimal para a esquerda. Então, a vírgula vai ficar entre o 7 e o 5, ok? Se você dividir por 100, ó, a vírgula está aqui, ó, entre o 5 e o 4. Como você está dividindo por 100, a vírgula vai deslocar duas casas decimais para a esquerda, ok? Vai ficar onde a vírgula agora? Aqui, ó. Antes do 7. É lógico que antes da vírgula você vai acrescentar um 0, ok? Vamos lá, dividir por 1000 aqui, ó. Observe. A vírgula está aqui, ó, entre o 5 e o 4, né? Vamos deslocar 3 casas decimais para a esquerda. Não esqueça, tá? Para a esquerda na divisão, para a direita na multiplicação, ok? Olha, uma, 2. A terceira casa decimal é um 0. Coloca a vírgula antes do 0 e coloca um 0 antes da vírgula, ok? Bom, e por fim, como é que é feita a transformação de uma fração em número decimal? Veja bem, para você transformar uma fração em número decimal, gente, por exemplo, aqui, eu quero transformar a fração 5 meios em decimal. Você faz a divisão do numerador, no caso aqui é o 5, pelo denominador. Vou dividir 5 para 2, certo? Você divide aqui, ó, 5 para 2. 5 dividido para 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 5 sobra 1. 1 por 2, né? 1 é menor que 2. Bom, não dava para dividir até a gente não conhecer os decimais. A partir de conhecer os decimais, você vai transformar esse 1 aqui em décimos. Como assim transformar em décimos? Multiplicando por 10. Multiplicando por 10, você acrescenta apenas um 0. Transformou em décimos. Décimos é a primeira posição que vem após a vírgula. Então, coloca a vírgula aqui, ó. Ficou 10 para 2, que é igual a 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. Então, 5 meios equivale a 2,5, tá? Isso aqui nós chamamos de decimal exato. Ok? Agora eu quero dividir 5 para 3. Porque se você dividir 5 reais para 2, vai dar 2,50 para cá, né? Agora eu quero dividir 5 para 3. 5 terços. 5 dividido para 3. Olha só. Observe como é que é feita essa divisão. Olha só. 5 dividido para 3. 5 para 3, gente, vai dar o quê? 1, né? 1 vezes 3. 3 para 5 sobra 2. Vamos na mesma coisa. Vamos transformar em décimo, multiplicando, colocando um 0 e a vírgula, né? 20 para 3 dá 6. 6 vezes 3. 6 vezes 3 dá quanto? 18. Para 20 sobra 2. Continua acrescentando 0 aqui. 20 para 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Então, vai continuar dando 20 e vai continuar dando 6. Esse decimal aqui, gente, esse resultado aqui, ó. Esse resultado aqui é um decimal não exato, tá? É chamado de dízima periódico, ok? É chamado de dízima, é uma dízima periódica, ok, gente? Bom, espero que você tenha gostado, tá? Do vídeo, da explicação. Tá? Se você gostou, dê aquele like,
Compartilhe com os amigos aí o vídeo, ok, gente? Tudo bem? Estudem aí. Esse assunto é fácil, ele é simples de estudar, não é coisa muito complicada, tá? Assista o vídeo com calma, se você não entender, assista mais de uma vez. Faça o exercício por aí, ok? Tudo bem? Um abraço a todos, até a próxima então, gente.